Olá, irmãos, Deus abençoe a todos. Com imenso prazer, irmãos, que iremos dar continuidade ao tema que tem por título Expiação com sangue no Santuário Celestial. Eu convido a todos que acessem o canal Despertar em 1844. Pela graça do Senhor nosso Deus, esse canal tem abençoado muitas pessoas. Tem abençoado tanto pessoas de perto como pessoas de longe. Deus tem abençoado muitas pessoas. Deus tem dado, através desse canal, uma compreensão das verdades que Deus deu a esta igreja, a igreja adventista do sétimo dia, a igreja remanescente do Senhor nosso Deus. Iremos nesse momento orar ao Senhor, pedir suas bênçãos, para que possamos dar continuidade a esse belíssimo trabalho. Oremos ao Senhor então. Senhor nosso Deus, engrandecido ao Senhor para sempre. Senhor, muito obrigado por essa série de palestras que o Senhor me concedeu a graça de transmitir ao teu povo. Abençoe tua igreja para que possa ser despertadas, para que possa compreender a importância da mensagem do santuário celestial. Ó Senhor, fique conosco para sempre em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Olá, meus irmãos, paz e graça sejam com todos. Iremos dar continuidade ao trabalho do Senhor. Eu convido a todos que acessem o canal Despertai, se inscrevam no canal Despertai em 1844, porque se você se inscrever no canal, todas as vezes que for publicado um vídeo, for lançado um vídeo e vai chegar no teu aparelho, certo? Você vai ser o primeiro a saborear, a alimentar-se da palavra do Senhor nosso Deus. Então nós iremos dar continuidade na leitura do capítulo do Grande Conflito, que vem falando sobre a expiação. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Certo? Então, o crente arrependido só alcançava perdão e só era aceito perante o Pai, porque o sangue de Jesus Cristo era aspergido durante 1810 anos. Da mesma forma, se você peca durante a noite, a Bíblia diz que vossos pecados fazem separação entre mim e ti. A Bíblia diz bem claro, desviando-se o justo de sua justiça e cometendo pecado, todas as suas obras boas que ele praticou, toda a sua vida de santidade, acabou, foi lançado por terra. Agora, para esse cristão, para esse ser humano, assegurar o favor de Deus e alcançar o perdão de Deus, ser aceito por Deus de novo, ele agora tem que se prostrar, pedir perdão, confessar o seu pecado. E isso só é realizado porque Cristo está no céu, oferecendo naquele momento o sangue, representando o sangue daquele transgressor. Então, naquele momento, ele é perdoado. Ele, de novo, é aceito perante o Pai. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Não apenas o sangue derramado na cruz, mas o sangue derramado hoje, pelo pecado que você cometeu hoje. Porque você se arrependeu hoje, porque você pediu perdão hoje. Então, nesse momento, teu sumo sacerdote, ele está no Santíssimo do Santuário perante o Pai, dizendo, meu Pai, Pai, ele pecou, mas aqui está o sangue no lugar do sangue daquele pecador. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permanecia seus pecados nos livros de registro, como no serviço típico. Havia uma expiação ao fim do ano,
Semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar os pecados do santuário. Que interessante! Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta, transferidos simbolicamente para o santuário terrestre. Assim, olha só, assim em um novo concerto. Os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos, de fato, ela diz, de fato, literalmente para o santuário celeste. Como? Através do seu sangue. O sangue que está sendo ministrado aonde? No santuário celestial. A morte era inútil sem a ministração do sangue. Era o sangue que contava. Ellen White diz: a morte de Cristo na cruz corresponde ao momento em que o dia da expiação, o sumo sacerdote tinha justamente matado o bode do Senhor no pátio. A morte do bode era necessária, pois sem o seu sangue não haveria expiação. Mas a morte em si mesma não era expiação, embora ela fosse o primeiro e necessário passo. O sangue que faz expiação, Levítico 17:11, e de certo não pode haver sangue senão após a morte ter tido lugar. Sem a ministração do sangue, o povo estaria na mesma posição como aquele que na Páscoa matava o cordeiro, mas faltava-lhe em colocar o sangue sobre os portais. Então, irmãos, é muito importante a nossa compreensão dessa mensagem. É de suma importância. O serviço não foi abolido na cruz, mas transferido do templo terrestre ao celestial, embora fosse invisível aos olhos humanos. Cristo, por seu próprio sangue, entrou no santo lugar. Assim, nossos pecados são transferidos para o santuário celestial, mediante o sangue de Cristo. História da Redenção, página 378. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue, bem como o incenso. Assim plenteava Cristo com o seu sangue perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celestial. E reconciliar o pecador arrependido e crente com Deus, com sangue literal ou figurativo? Eu pergunto. Você sabe dizer o que significa por seu próprio sangue entrou? Precisamos saber por nós mesmos para não sermos enganados, irmãos. É essencial saber onde está Ele e o que faz em seu ministério. Isto para que não sejamos enganados por Satanás. Isso está em 1 Escritos, página 54. Da mesma forma, Cristo, em sua imaculada justiça, após derramar o precioso sangue, entra no lugar santo para purificar o santuário. Ali o sangue é trazido e usado no serviço da reconciliação entre Deus e o homem. Testemunho para a Igreja, volume
4, página 122. E agora preste bem atenção para não ser enganado. Depois de sua ressurreição, Cristo entra no primeiro compartimento sem sangue. Em 22 de outubro de 1844, Cristo também entra no Santíssimo sem sangue? Mantendo ainda a humanidade, Cristo subiu ao céu, triunfante e vitorioso. Levou o sangue da expiação para o Santíssimo, espargiu sobre o propiciatório e sobre os seus vertidos abençoou o povo. Está em Sinais dos Tempos, nós já lemos esse texto agora há pouco, estamos lendo de novo. 15 de 4 de 1905. A arca que abriga as tábuas da lei está coberta com assento de misericórdia, o propiciatório diante do qual Cristo plenteia seu sangue em favor do pecador. Grande Conflito, página 415. Meus prezados irmãos, eu acredito que com toda essa leitura que fizemos, com todas essas explicações, através do que nós lemos no Grande Conflito, no livro O Ritual do Santuário, Cartas às Igrejas, o Como Ser Realmente Feliz, eu acredito que ficou claro que Jesus Cristo está fazendo expiação e que não existe expiação sem a ministração do sangue. Então deixamos bem claro que Jesus Cristo, ao encarnar-se no ventre de Maria, a humanidade do Filho de Deus era a humanidade de toda a raça humana. Então, Jesus Cristo viveu 33 anos em uma humanidade com natureza pecaminosa, porque essa é a natureza que nós temos. Que Jesus Cristo, ele herdou todas as paixões da humanidade. Que ele foi toda a humanidade. Lá na cruz do Calvário, toda a humanidade morreu em Cristo. Então, ao subir ao céu, toda a humanidade está em Cristo. E ele é o nosso representante. O representante de uma raça caída. O representante de uma raça com natureza pecaminosa. Por isso que ele entende a cada um de nós. Por isso que ele é compassivo. Porque ele teve a tua e a minha natureza. Então, irmãos, a palavra de Deus diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, há sangue ainda lá no lugar santíssimo. E eu ainda estou fazendo expiação de manhã e à tarde. Eu ainda tenho sangue para derramar perante a lei. E eu ainda tenho sangue para te reconciliar com o Pai, caso você peque de novo. Mas Jesus Cristo vai chegar o momento em que ele vai se levantar para julgar os vivos, adventista do sétimo dia. E nesse momento não vai haver mais sangue para expiar os nossos pecados. E ele vai dizer: quem é santo que se santifique, quem é imundo que se torne mais imundo. E nós acreditamos. A profecia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Então nós acreditamos que no decreto dominical, Jesus Cristo vai se levantar para julgar os vivos adventistas do sétimo dia. Por quê? Nós só iremos receber a chuva cerulha quando primeiro os nossos casos forem levados perante o Pai, forem levados perante o juízo. Só irá receber a chuva cerulha aqueles que foi demonstrado que ele realmente se arrependeu de todos os seus pecados, que todos os seus pecados foram transferidos para o céu. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados,
para que venha o refrigério pela presença do Senhor. Então, primeiro Deus vai se levantar para julgar-nos, examinar nossos casos. E quando isso chegar, nós devemos transferir todos os nossos pecados para o céu. Nós devemos fazer isso de manhã e à tarde. Nós devemos confessar nossos pecados. Então Jesus Cristo agora se levanta para julgar-nos. E vai ficar demonstrado que nós, pelo sangue do Cordeiro, fomos perdoados. Vencemos o diabo, a carne e o mundo. E agora seremos agraciados com o maior de todos os dons, na plenitude do derramamento da chuva cerúlea do Espírito Santo de Deus. Então sim, sairemos para darmos o alto clamor do terceiro anjo, para trazer aqueles que estão lá fora, para completar o número dos 144 mil, que serão vivos, que não irão passar pela morte. Certo? Então, meus prezados irmãos, se Jesus Cristo hoje não está ministrando o seu sangue lá no céu, então, de maneira nenhuma, nós seremos reconciliados com o Pai. De maneira nenhuma, os nossos pecados serão apagados. E a lei vai requerer o meu sangue, hoje o meu próprio sangue, certo? Por quê? Porque não existe o sangue de um substituto para ser derramado no meu lugar. Que Deus assim venha nos abençoar e que nós possamos ter a compreensão dessa mensagem, que nós possamos ter o entendimento dessas verdades. Porque Ellen G. White diz que a compreensão correta da doutrina do santuário, ela diz que é o alicerce para os nossos pés. Então, nós estamos olhando a ilustração dessa preciosa mensagem. Aqui nós estamos olhando Jesus Cristo, o momento em que Ele não vai mais, de maneira nenhuma, certo, expiar os nossos pecados. Não vai haver mais sangue para expiar os nossos pecados. Então, a sua justiça, ela não será mais imputada e comunicada ao pecador. Então, ao Jesus Cristo jogar seu incensário, ao se levantar e jogar ao chão, significa que não há mais esperança de salvação. Então, se alguém falar para você que nós iremos pecar, até mesmo depois do decreto, e até mesmo depois do fechamento da porta da graça, você pode acreditar que é o diabo personificado em carne humana. Não é um filho de Deus, é um filho do diabo. Ele quer te enganar. Então, antes de sair o decreto dominical, todos os nossos pecados já devem ter sido transferidos para o céu. E o pastor Alonso Trevier Johnny diz que esse trabalho deve iniciar aqui na terra, certo? A fonte que é o nosso coração deve ser eliminado todo o rastígio de pecado. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor então. Senhor nosso Deus, engrandecido ao Senhor para sempre, abençoe tua igreja para que possa ser despertadas, para que possa compreender a importância da mensagem do santuário celestial. Senhor, muito obrigado por essa série de palestras. O Senhor fique conosco para sempre em Cristo Jesus, Senhor. Amém.